O que aquela raiva está te mostrando, né? Faz uma reflexão, né? É o seu ego? São suas sombras se manifestando? Devemos evitar a procrastinação ao máximo. Quando a gente deixa para amanhã o que a gente pode e deve fazer hoje, a gente está procrastinando. Olá, estamos de volta, mais uma vez começando aqui, né, segunda parte do programa Mentes Além do Tempo, um programa especial hoje com 1 hora de duração. Muito obrigado a todos pela sintonia, pela audiência, todo mundo sintonizados nos 95.7 FM da Vibe Mundial. E se você ligou o rádio agora, meu nome é Edgar Binho, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística, é consteladora sistêmica. E nós falamos no primeiro bloco, né, paramos o primeiro bloco do programa, falando, né, dos elementos que o diabo utiliza, que Napoleão Hill traz no livro Mais Esperto que o Diabo, os elementos que o diabo utiliza para controlar a gente. Né? 98% da população é controlada pelo diabo, é operada pelo diabo. Né? E ele utiliza o medo, ele utiliza muitos elementos para fazer isso. Na entrevista com o Napoleão Hill, diz também que ele domina as pessoas fracassadas através de outras, né, outras coisas, outros atributos, vamos dizer assim, que são a raiva, a procrastinação e os ciúmes, né, Eliane? Como é que ele faz isso? Pois é, isso mesmo. Então vamos entender um pouquinho, né, de cada um desses sentimentos que são bem limitantes, né? Que complicam demais aí as coisas que a gente está criando na vida. Então o diabo diz que quando quer que a pessoa perca o controle de tudo, o que ele faz? Ele ataca com a raiva. E ele dá dicas como devemos controlar a raiva. Mas nós, né, não vamos nos ater aqui em dar detalhes. Recomendamos novamente que vocês leiam o livro, porque o, o livro vai trazer nossa, informações sim, enriquecedoras para você, inclusive como controlar a raiva. Mas bem, ele traz aqui, que já falamos em outros vídeos, que é o seguinte: quando a pessoa está com raiva, ela faz escolhas o quê? Inconscientes, precipitadas. Ela escolhe no calor daquele, no momento daquele calor, né? Que acaba gerando um conflito ainda maior, né? Então, quando você estiver com raiva, que a gente já sugeriu várias vezes, faça perguntas. O que aquela raiva está te mostrando, né? Faça uma reflexão, né? É o seu ego? São suas sombras se manifestando? Não entre numa discussão, num debate, quando estiver com raiva, gente. Aprenda, nesse momento, a silenciar, a aquietar a mente. E aí, quando você estiver mais calmo, né, mais sereno, você vai estar voltado mais para o seu centro, para o seu eu. Aí você faz aquilo que for necessário, fala com quem tem que falar, né, haja do jeito que tem que agir, mas faça isso conscientemente e serenamente, e não no desespero, na revolta, né? A gente sabe que a raiva, ela tem dois sentidos, e a gente não vai abordar isso agora, mas tem momentos que ela até é positiva. Mas aquele momento que a gente está trazendo aqui da raiva, que é aquela raiva compulsiva, né, de falar um monte, né, tudo aquilo que a gente fala, vomitar na cara do outro, tudo que tem que falar, não, para. Serenamente, volta para o seu centro, e aí você vai fazer a escolha mais consciente. E aí sim vai ser contribuição para você e com certeza para o outro. Essa raiva que a Eliane se refere, ela muitas vezes se apresenta no momento de uma provocação, no momento que nós estamos sendo vítimas de algum tipo de agressão. Né? E é aí que está a lógica dessa recomendação de você fazer pergunta, porque o que normalmente acontece é que a gente vai revidar com mais raiva, com mais energia, com mais agressão. Né? Essa é a hora de você parar. É, Né? Essa é a hora de você contar até 10, de você não responder, de você silenciar,
Porque, entre outras coisas, quem está te provocando espera por isso, né? Espera o seu revide. E aí O que desarma a pessoa, muitas vezes, é o silêncio. exatamente. E aí, a pergunta é assim, o que que essa raiva está me mostrando, né? Porque quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai ver que é o nosso ego ali que está ferido. Então, não é o outro que te provocou a raiva, é alguma coisa que o outro fez, né? Que mexeu lá no seu ego, nas suas sombras, e aquilo foi no nível hard, né? Que fala, o negócio foi lá para cima. Então, é isso que tem que olhar para dentro de si mesmo e ver qual o motivo daquela raiva. Outro ponto essencial na vida de uma pessoa de sucesso é a organização e a tomada de decisão, né? Fazer aquilo que é necessário fazer na hora que tem que ser feito, né? Isso é traço marcante de todo mundo que é bem-sucedido. E o entrevistado do livro, né, o nosso amigo Diabo, ele aborda a procrastinação como forma de manipular as pessoas. Portanto, devemos evitar a procrastinação ao máximo. Quando a gente deixa para amanhã o que a gente pode e deve fazer hoje, a gente está procrastinando. Sim. O problema é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, essa é a hora de você buscar ajuda. Procura uma terapia, procura um auxílio, procura um centro espírita, uma igreja, alguém que possa te auxiliar nesse momento. Porque isso também tem um limite, gente. É óbvio que em alguns momentos, né, nós vamos escolher lá ficar deitado no nosso sofá, na nossa casa, nossa cama, assistir um filme, jogar a conversa fora. Enfim, tudo isso é muito prazeroso, de fato. É gostoso e é até necessário. No entanto, nós devemos perceber qual é o limite disso, né? Para termos sucesso, seja em qual área for, é necessário sempre que haja o quê? Ação. Então, nós devemos agir, trabalhar para a vida movimentar. E aqui também um detalhe, nós estamos falando do trabalho remunerado, tá? Mas qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de atividade que seja produtiva, o importante é agir, movimentar, seja estudando, seja trabalhando, seja fazendo um trabalho voluntário, seja fazendo um artesanato, limpando a sua casa, enfim. Sempre haverá trabalho necessário para ser feito. Trabalho, produtividade. É isso que a gente está falando. E por fim, o Diabo traz para Napoleão Hill uma das manipulações mais usadas por ele para dominar e influenciar as pessoas, que é os ciúmes. Os ciúmes. Ele afirma no livro que o ciúmes é um dos maiores males da humanidade. Os ciúmes, no fim das contas, tem a ver com a vaidade, né? E os melindres, não há ser humano na face da Terra que não seja vaidoso. E tem os melindres, né? E não se trata só de ciúmes entre casais, tá bom, gente? Né? Nos relacionamentos de uma forma geral, mas também qualquer outra área da vida em que os ciúmes possa se estabelecer. Os ciúmes são capazes de arruinar, gente, uma carreira, seja ela, né, pessoal, profissional. E ter ciúmes também é normal. Né? A gente gosta, assim, das nossas coisas, não quer que o outro mexa, gosta, né, dos nosso companheiro, nossa companheira, enfim. Mas assim como o medo e a raiva, nós não podemos deixar que esse sentimento domine as nossas escolhas e as nossas atitudes, né? Sabe, determina o nosso comportamento. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você está presente com o seu ser, não há por que desconfiar do outro. Não há por que ter ciúme das suas coisas. Porque a nossa consciência não vai, se a gente está consciente, ela não vai permitir que nos aproximamos daquilo que é tóxico. Preste atenção. Se você está consciente, você não se aproxima daquilo. Nós já falamos aqui do princípio universal de que semelhante atrai semelhante. Logo, a partir do momento que você aprende a compartilhar e a confiar, você atrairá, com certeza, para você apenas pessoas que compartilham e confiam. O importante é estar consciente dos seus sentimentos. Enfim, né, Edgar? Nós vamos passar aqui umas breves considerações agora sobre as várias conscientizações trazidas neste livro, Mais Esperto que o Diabo, porque, gente, o livro, de fato, dá para, assim, tem muita, muita coisa, e é um livro, assim, super expansivo da consciência, né? Apesar de ter sido escrito em 1938. A gente está trazendo aqui só
trechinho, um extratinho da coisa, Pois né? é. Vale muito a pena. Se você não leu ainda, leia porque é muito enriquecedor. Muito bem. Que conscientizações, então, que nós, né, podemos extrair do livro? Primeira delas, autoconhecimento. A importância do Fundamental. autoconhecimento e da nossa reforma íntima, da nossa reforma interior. Nós precisamos nos conhecer para transformar aquilo que precisa ser transformado, né? Você não consegue limpar a sujeira se você não souber onde está sujo, Isso. né? Então, olhar para dentro, reconhecer os seus valores, aonde você está bem, que você já evoluiu bastante, e aquilo que ainda você precisa melhorar e trabalhar para melhorar. Sim, gente, olha, autoconhecimento é época agora, tá? Nós estamos todos, né? Principalmente o pessoal que ouve a vibe mundial, sabe que a gente está entrando numa quinta dimensão. O autoconhecimento é fundamental para a gente acessar essa dimensão, tá? Então, assim, todas as ferramentas que estão nos chegando de conscientização, de espiritualidade, estão dizendo: se conheçam, autoconhecimento. Então, isso é fundamental. E olha só, 1938 já se falava nisso, né? Outra conscientização, evite, como nós já falamos, procrastinar. Né? Porque o diabo ou a nossa mente se aproveita da procrastinação para paralisar a sua vida. Haja sempre de forma proativa para alcançar seus objetivos, suas metas, seus sonhos. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Nós já falamos Já também. falamos bastante sobre o medo. O medo é uma arma poderosa usada pelo diabo para controlar as pessoas. Enfrente os seus medos e tome as decisões necessárias. Não há nada, nada, dentre tudo aquilo que a gente falou, que não seja produto tão grande da mente humana quanto o medo. O medo, gente, ele é inteiramente um produto, um subproduto da tua mente. A gente já falou várias vezes também, medo é como se fosse um implante, tá? Ele é um implante, né? Implantado, né? Um implante implantado, é até redundante, mas é isso mesmo na nossa mente. São aquelas crenças ali que estão muito enraizadas ali no nosso subconsciente, tá? Então, assim, o medo também é necessário às vezes, tá? Até para nos prevenir ali de um perigo, alguma coisa é importante. Mas, de novo, o limite é perceber, né, o controle sobre esse medo. Outro ponto, fuja da negatividade, gente. Evite, por favor, nós falamos a semana passada no programa inteirinho. Evite pensamentos, pessoas e situações negativas. Vigie, ó, orar e vigiar o tempo todo os seus pensamentos. Percebeu que está pensando negativo? O que você faz? Cancela. Determina mesmo, cancela aquele pensamento. E muda a chave para pensar em coisas, qual que é o oposto negativo, positivas, né? Seja responsável pela sua vida, querido ouvinte. Para de culpar os outros pela sua infelicidade. A sua vida é criada pelas suas escolhas. Você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Gente. Ninguém tem culpa do que está acontecendo na sua vida. Ah, mas eu não fiz as coisas porque o meu marido, meu pai, o meu sei lá o que, não permitiu, não deixou. Se Gente, você aceitou essa interferência, a escolha foi sua. sim. Às vezes a gente, né, incomoda muito dizendo esse tipo de coisa, mas é a pura verdade. Reflita com honestidade com você mesmo que você vai chegar a essa conclusão. Não tem jeito. E aquilo também que eu falei, isso é uma coisa para a gente refletir, semelhante atrai semelhante, gente. Não é que a pessoa, não é que alguém te prejudicou, de fato prejudicou. Mas a questão é o que aconteceu na sua mente ali, que você atraiu aquela pessoa, aquela situação. E é por isso que existe a autorresponsabilidade. De fato, é tudo criado por nós, né? Outra conscientização, acredite em si mesmo, né? Gente, no livro o Diabo explora a falta de autoconfiança das pessoas. Então, as pessoas fracassadas têm um índice muito alto dessa falta de confiança nela mesma. Então, cultive a crença em si mesmo. Reconheça as suas habilidades, né, os seus talentos e enfrente qualquer desafio. Você é sim capaz de qualquer coisa. Nós somos capazes de enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Tá?
Controle e domine as suas emoções. Isso é fundamental. É necessário o autocontrole sobre as nossas emoções para não fazer escolhas inconscientes ou muitas vezes impulsivas, precipitadas. É interessante que ontem eu dei uma palestra falando exatamente disso. Às vezes a gente, por causa de 2 ou 3 segundos de destempero, a gente cria vínculos espirituais que levam às vezes séculos para a Sim, gente poder desfazer. exatamente. Então, assim, às vezes é aqueles 3 segundos de É um vínculo perdi a energético cabeça ali e que pronto. Aí você é, tá danado por um século ou mais. E para desfazer isso vai dar muito trabalho. até você Então, reconhecer, ter a consciência daquilo, né? Do seu impulso que criou tudo aquilo. então controle e domine as suas emoções. É. Defina, gente, suas metas. E aí, ó, quando a gente fala em meta, a vida fica. Perde o sentido, gente. Se você não tem uma meta, não tem, né, o que seguir ali. Ele perde o sentido e você vai com certeza se sentir perdido. E não precisa, quando a gente fala em meta, as pessoas imaginam metas grandiosas, né? Aquela coisa, a sua única meta da vida, na vida. Não, não é isso, tá? Pratique a partir de agora, defina pequenas metas no seu dia a dia, coisas pequenas mesmo, e vá em direção a elas. E o que acontece? Você vai começar a se empoderar, porque você vai ver que você é capaz de fazer aquilo. Então, comece pelas metas pequenas, né? Que seja, amanhã eu vou dar uma caminhada e vai. Então, eu vou fazer, sei lá, tal atividade, tal curso. Eu vou assistir um programa, um vídeo. Enfim, defina metas pequenas e cumpra aquilo, né? Isso está muito relacionado com procrastinar. Então, determine um horário, um dia, mas faça. Aconteça o que acontecer, você se comprometeu com aquilo e você vai cumprir aquela sua meta. Com a prática você vai se desafiando mais, E isso né? vai te E vai empoderando, criando né? metas mais complexas, né? Isso. Pouco a pouco, daqui a pouco você está fazendo coisas que você mesmo não acreditava que era capaz de Poxa, eu fazer. nunca imaginei que estaria, sei lá, viajando pelo mundo aí, fazendo tal coisa, né? Escalando uma montanha. Tô dando exemplo, mas Exato, enfim. né? Aí você percebe que você é capaz sim, você pode. Persistência e resiliência, gente. Isso é fundamental, né? O diabo vai tentar a todo momento te desencorajar com obstáculos que vão surgir na vida e elas vão surgir. Ah, se prepara porque vai. Quando você se predispõe a fazer algo em seu favor, em seu benefício ou em benefício de alguém, vai ter obstáculo, pode se preparar. Mas se você tiver persistência e resiliência para mudar aquilo que precisa ser mudado, aceitar aquilo que não pode ser mudado, você vai superar qualquer desafio, porque você tem todos os recursos de que você necessita para superar qualquer desafio, qualquer meta. Isso. E aí, o que a gente também fala muito aqui é da aceitação, né? Aceite as coisas como são, e aí você pergunta se você pode mudar aquilo. Se puder, mude, né? Como? O universo vai te mostrar como, Deus vai te mostrar como, qual o caminho. Aí você muda. E tem coisas, gente, que de fato a gente não vai poder mudar, né? E tudo bem, é a resiliência, aceite. Pensamentos positivos, né? Que eu até já falei um pouco. É fundamental, gente. Você tem que pensar positivo. Porque o diabo, ele vai agir em quê? Aonde? Em mentes negativas. Então, pratique pensamentos positivos, pratique as afirmações positivas, que a gente já deu todo o passo a passo, como que faz, né? Como fazer as afirmações. Quer falar alguma coisa? Se você não acompanhou esse programa, entra no nosso canal, né, youtube.com/bim91. Nós temos uma explicação detalhada de como fazer isso, Isso. como aplicar essa ferramenta no seu dia a dia, que é transformadora. Ela vai reprogramar sua mente também. E assim também como as afirmações, tá? Eu falei afirmações, não estou falando errado, não, é assim mesmo. E existem as afirmações e os decretos, né? Por exemplo, os decretos de Saint-Germain, gente, são poderosíssimos, tá? Então, pratique esses decretos, esses pensamentos positivos, né? Use as afirmações positivas, afirmações. Praticar pensamentos positivos e, principalmente, fundamental, que a gente já falou aqui várias vezes, e a gente reitera, gratidão, tá? Pensar positivo e ter gratidão vão fazer você entrar aonde? Na frequência de Deus, na frequência do universo. E você vai entrar nesse fluxo do universo, tá? E você vai fluir com ele, como um grande rio. Você vai simplesmente
acompanhar os movimentos. E aí tudo, né, milagrosamente, parece que as coisas acontecem, né, dá tudo certo. Começa tudo a fluir, né? Exatamente o que a gente está falando. Gratidão está pedindo um programa, né? Tá, A eu vou gente falar vai mais falar sobre um isso. programa só sobre gratidão. É, tem uma ferramenta aí na sua cachola, querido ouvinte, que ela é a coisa mais potente, mais poderosa que você tem. Disparada mais poderosa. Se chama mente subconsciente. Então, outro ensinamento maravilhoso desse livro, aproveite o poder do seu subconsciente. Nosso subconsciente é extremamente poderoso. Alimente pensamentos positivos, exerça a gratidão, que isso já é um excelente passo para que você possa começar a reprogramar o seu subconsciente e colocar crenças positivas e edificantes nele. No momento em que ele aprende a trabalhar a seu favor, porque os desafios que a vida te apresenta, a forma como você se relaciona com a vida, tem a ver com a maneira como o seu subconsciente aprendeu a te proteger. E ele não está preocupado se ele vai ferrar a sua vida. Ele está fazendo aquilo para te proteger. Exatamente. Então a gente precisa ensinar ele que há como ele te proteger, fazendo a sua vida ser De maravilhosa, outras formas, né? fazendo a sua vida ser divina, maravilhosa. E é isso que você pode fazer com todas as dicas que a gente dá aqui todos os sábados. Né? Reprogramar a sua mente subconsciente com crenças positivas e edificantes. Exatamente. Lembra lá na primeira parte do programa que a gente falou, né? Desde pequenininho, tudo a gente vão entrando crenças ali no nosso subconsciente. Muitas são positivas, legais, né? Vai deixar você, tornar você um adulto de sucesso. Mas muitas, infelizmente, são negativas. E o que que o livro aqui, o que que o diabo propõe, né? Reprograme isso, é possível. Por quê? É o seu subconsciente que vai comandar a sua vida. Ele é muito poderoso. Então, como eu digo, precisa fazer uma faxina, né? Uma limpeza nesse subconsciente e começar a inserir nele coisas positivas e edificantes, né? E aí também tem um outro ponto que é o quê? Que basicamente também está relacionado com tudo isso que a gente está falando, que é a saúde mental, gente. A gente precisa tomar cuidar dessa saúde mental, né? O diabo gosta de explorar a exaustão mental. E o quê? E a ansiedade. Então, pare agora. Respire profundamente, tá? Reserve um tempo para relaxar, um tempo para descansar, um tempo para você fazer aquilo que você gosta de fazer, que te dá prazer, né? Seja um hobby, seja o que te dá prazer, o que te deixa alegre. Então, cuide mais de você, desse mental seu, tá? Do seu emocional, do seu espírito. Gente, isso é fundamental. De novo, a gente está entrando numa era, numa dimensão muito mais expansiva, muito mais evoluída, muito mais sensível. Então, a gente precisa cuidar do nosso mental, tá? E essas coisas que eu falei vão te ajudar, vão te auxiliar a olhar um pouquinho mais para ele com amor, com cuidado. Um jeito de você cuidar do seu mental é ler o livro Mais Esperto que o Diabo. Por exemplo. Aprenda com o fracasso e com os erros, querido ouvinte. Em vez de você ficar com medo de fracassar, veja isso como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Não queira acertar sempre. São nos erros e no fracasso que surgem as novas possibilidades para que a gente possa construir algo maior, para que a gente possa sair mais forte, aprendendo mais. Pois é, gente. E por que ser perfeito? Tá? A perfeição, na verdade, até é um produto do ego. Por que eu tenho que ser perfeito? Então, se permita, sim, errar, tá? Isso vai te ajudar, vai contribuir muito mais na sua evolução. E por fim, né, como a gente já falou também, mas aqui eu reforço, reitero, ressalvo, tá, gente? Seja grato pela vida, sempre. Seja grato pela presente encarnação. É uma oportunidade que Deus te dá, que o universo nos dá, para podermos evoluir muito mais rápido, né, rapidamente. Então, aproveite cada segundo dessa encarnação. Né? Gratidão é uma força poderosíssima que nos conecta diretamente com Deus, com o universo. E isso que importa. Sejamos gratos por tudo e sempre. É isso aí, o livro tem lições valiosas, né, de como a gente pode viver com mais consciência, de como a gente pode viver uma vida muito mais leve e prazerosa, né, Lene? Sim, com certeza. E resumidamente, gente, podemos dizer que o livro traz a seguinte mensagem, tá? Domine sua mente. Primeiro passo. Não permita ser influenciado pelo seu ego.
O nosso ego existe, é importante, mas a gente tem que dominar o ego, não deixar o ego dominar a gente, né? Não deixa as suas sombras te dominarem, domine você as suas sombras, tá? Nós fazemos parte, é tudo nosso, é uma integralidade. Fazem parte o ego e as sombras, fazem parte de nós, quem somos. Domine, é essa a chave, tá? E você é o único responsável pelas suas escolhas e pela sua vida. Você deve ser, né, você precisa assumir o papel de protagonista da sua história e trilhar o caminho do tão desejado sucesso, né? Da tão desejada felicidade que todos nós buscamos. Só depende da gente, só depende de você. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta, né? E se você quiser, inclusive, agendar uma consulta de psicanálise sistêmica, o WhatsApp é esse mesmo. Manda mensagem para a Eliane, 11 98420 9959. Porém, se o seu problema for trauma de qualquer natureza, fobia, dificuldade para engravidar, dificuldade para emagrecer e tantos outros problemas da mente, entre em contato comigo para a gente conversar sobre a hipnose, a hipnoterapia, que é uma ferramenta poderosa para cuidar de tudo isso. O número é o 11 97274 7997. A gente vai ajudar você a limpar aí a casa mental. Segue a gente no Instagram, @ElianeBim ou @EdgarBim, e no YouTube também, BIM91. Procura lá, BIM91, se inscreve no canal e ativa as notificações. Querido ouvinte, tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.